as suas grandiosas e preciosas promessas. Até aqui tá bom. Deus nos doou promessas. Eu recebo de Deus nesta noite promessas. Você recebe de Deus promessas. E antes de começarmos a estudar este versículo, eu quero convidar você a orar junto comigo. Pai, muito obrigado porque estamos diante de um momento muito especial, onde estaremos relembrando, conforme a orientação da Tua palavra, o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Isso não só impacta a nossa vida, como também muda a nossa trajetória de perdidos para o céu em direção à eternidade. Segura agora na nossa mão, fica pertinho de nós, ensina-nos, Paizinho, aquilo que precisamos aprender para te servir e te amar melhor. Eu não quero te pedir inspiração, a tua palavra já é inspirada. Eu queria humildemente, em nome de Cristo, te pedir iluminação para mim, para todos esses meus amigos e amigas que estão conectados aqui através da internet e também para cada um desses irmãos que chegaram à tua casa de oração. Ilumina nossa mente, que o nosso coração, que é tão enganoso, possa, ó Deus, receber um toque muito especial do Senhor, para que Ele te ame cada vez mais. Em nome de Jesus te oramos, amém. Deus, Ele doa promessas para os seus filhos. Deus, Ele nos dá promessa, é de graça. E se eu fosse fazer uma entrevista nessa hora com Pedro, e perguntasse para Pedro: Pedro, eu queria que você me desse algumas informações, e ele diria: pois não, Igreja de Curitiba, pois não, pastor Eduardo, que tipo de informação você desejaria ter? E eu perguntaria para Pedro, caso ele estivesse vivo e presente: escuta, como é que são as promessas de Deus? Como é que funciona? Como caracterizam-se as promessas de Deus? E Pedro iria me dizer nessa noite: Igreja de Curitiba, as promessas de Deus, elas são, número 1, grandiosas. Número 1, grandiosas. E Pedro me reiteraria dizendo o seguinte: as promessas de Deus, além de serem grandiosas, elas são preciosas. Pedro me daria 2 informações acerca das promessas de Deus, informações essas que nós acabamos de ler. As promessas de Deus, elas são grandiosas, e as promessas de Deus, número 2, elas são preciosas. E eu quero perguntar para você, para ver se aprendemos a lição de Pedro. Deus nos faz promessas, sim ou não? Sim ou não? Sim. Quem quer se apropriar das promessas de Deus nessa noite, diga amém. Glória a Deus por isso. Me diga uma coisa então, de acordo com a informação de Pedro, como são as promessas de Deus? Número 1? Número 2? Só que para você, um esquema pedagógico, fixar isso aqui melhor, quando você fala assim, número 1, as promessas de Deus, elas são? Número 2, elas são? Então faz esse gestinho aí. Igreja querida, como são as promessas de Deus? Número 1? Aproveita que você está com desodorante, tomou banho, né? Veio bonito, tranquilo. Deus faz promessas, sim ou não? Sim. Como são as promessas de Deus? Número 1. Número 2. E se eu entrevistasse o apóstolo São Paulo sobre as promessas de Deus, ele me diria algo mais, como o fez na carta aos Coríntios. Dá uma olhadinha. Segunda epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, no verso 20. E você novamente vai repetir isso aqui em nome de Jesus. Por quê? Porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim. Porquanto também por ele é o amém. Para a glória de Deus. Ele primeiro começa dizendo assim, porque quantas são as promessas de Deus? Sabia que alguém já tentou contar? Já tentaram contar quantas promessas de Deus existem na Bíblia e chegaram ao número médio.
cerca de 2.500 promessas. 2.500 promessas de Deus, aproximadamente. Então eu te pergunto para ver se fixamos. Deus faz promessas, sim ou não? Sim. Número 1, as promessas de Deus são? Não. Número 2, elas são? Não. São mais de? São mais de? Agora, se você observar, o apóstolo Paulo ele continua dizendo: tantas tem nele o sim. Deus fez a promessa e já garantiu o cumprimento, dando em resposta o sim. Deus faz promessas, sim ou não? Sim. As promessas de Deus são? Elas são? São mais de? E para todas elas ele disse o quê? Sim. Isso significa que está confirmado o que Jesus disse: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras... Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras... Em outras palavras, na linguagem da Semana de Oração Jovem, se Ele falou, está falado. Se Deus falou, então agora junta todas essas pecinhas do quebra-cabeça e vamos ver se conseguimos então construir o conceito. Deus nos dá promessa, sim ou não? Sim. As promessas de Deus como são? Número 1. Número 2. São mais de... Se Ele falou, passarão os céus e a... Mas as minhas palavras... Agora eu quero trazer à memória a primeira promessa de Deus. Gênesis capítulo 3, verso 15. A primeira promessa de Deus, contida nas Escrituras Sagradas. Os estudiosos da Bíblia chamam esta promessa de proto-evangelho. É o termo técnico que eles usam. E dizem os teólogos que se todo o Velho Testamento se perdesse e o capítulo 3 de Gênesis, verso 15, fosse preservado, já seria o suficiente para conhecermos o plano de Deus para a salvação. Gênesis 3,15, de acordo com os estudiosos, funciona da mesma maneira como para o Novo Testamento funciona João 3,16. O que João 3,16 representa para o Novo Testamento, Gênesis 3,15 representa para o Velho Testamento. A primeira promessa de Deus, e olha que promessa grandiosa, olha que promessa preciosa, doada de graça, está inclusa nas mais de 2.500, e eu quero te afirmar uma coisa: se Ele falou, está falado. E a primeira promessa Ele disse para Adão e para Eva: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui acaba de ser anunciado a questão cerne da Bíblia, a cruz de Cristo. Ele seria ferido, porém esmagaria através de suas feridas a cabeça da serpente. E eu quero te dizer uma coisa nessa noite, eu quero que você se aproprie dessa promessa, porque o indivíduo que não se apropria das promessas que Deus lhe faz é um indivíduo medíocre. A qualidade de nossa religiosidade, a qualidade de nossa comunhão deve-se ao acreditarmos ou não nas promessas que Deus nos estende. E nessa noite nós devemos crer nas promessas de Deus, porque elas são? Está inclusa entre mais de 2.000 e... Se Ele falou, passarão os céus e a... Mas as minhas palavras... E Ele promete, primeira promessa que Ele faz, a cruz, para garantir que a obra intentada pelo maligno na tua vida seria anulada em nome de Jesus. A cruz. Sabe, se você for observar as promessas de Deus ao longo da Bíblia, você vai perceber que elas são realmente grandiosas, elas são realmente preciosas, mas desculpa, humanamente falando, algumas parecem até um absurdo. Humanamente falando, como o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, virá aqui neste planeta para ser ferido pela serpente, a fim de esmagar a cabeça da mesma. Como Deus se tornará homem e habitará entre nós, como teremos um Deus conosco,
Humanamente falando, isso se chama, na verdade, mistério da piedade. Não dá para compreender? E agora você fica imaginando o porquê de uma cruz. Por que a cruz? Porque Jesus não morreu de câncer. Porque Jesus não morreu de diabetes. Porque Jesus não morreu em um acidente qualquer. Por que a morte de cruz? Porque havia alguns requisitos que precisavam ser cumpridos. O sacrifício deveria ser um sacrifício repleto de sangue, porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. A promessa só seria cumprida, essa grandiosa promessa, essa preciosa promessa, ela só seria cumprida se ela fosse regada por sangue. Requisito número 1, por isso a morte deveria ser na cruz. O sacrifício não podia ser escondido, como Cristo morrendo em um quarto, sozinho, desacompanhado. Tinha que ser um ato público para que todos contemplassem o seu sacrifício. A cruz cumpria também este requisito. Um terceiro ponto, ele deveria tomar a maldição de nossos pecados sobre si. Isaías capítulo 53 descreve muito bem a cena. Ele tomou sobre si os nossos pecados, em outras palavras, ele tomou sobre si a nossa maldição. E o Velho Testamento já anunciava: maldito todo aquele que for pendurado aonde? No madeiro. E uma vez que ele vai para a cruz, ele toma a nossa maldição. Por isso, a cruz, e não simplesmente uma enfermidade ou um acidente casual. A cruz, quem foi que inventou a cruz? Ao olharmos para a perspectiva histórica, recebemos algumas importantes informações. A cruz foi um instrumento de tortura inventado pelo povo assírio. O povo assírio era um povo reconhecido por sua crueldade, brutalidade. Aliás, quando o livro do profeta Naum, profeta menor, finalzinho do Velho Testamento, vai falando sobre a queda do reino da Assíria, diz que há uma alegria em todas as nações, porque era um povo coroado de brutalidade. Só para você ter uma ideia, no templo onde era adorado o Deus da Assíria, as colunas do templo eram revestidas de peles humanas. Eles arrancavam a pele dos inimigos enquanto estes ainda eram vivos, arrancavam a pele e forravam uma coluna do templo do seu Deus com peles humanas. Povo cruel. Os assírios tinham uma mania. Eles apanhavam os inimigos, cortavam, decapitavam os inimigos, cortavam a cabeça dos inimigos e costumavam construir paredes com cabeças humanas para mostrar para todos que com eles não se brincava. Quando não cortava a cabeça ou quando não arrancava a pele, os historiadores dizem que os assírios, artistas da crueldade, apanhavam uma lança e espetavam o inimigo desde o seu ventre até sair pela boca. E os inimigos ficavam espetados em frente à civilização da Assíria para mostrar para todos o que aconteceria com todo aquele que desafiasse o império da Assíria. A capital da Assíria era Nínive. Quando Deus virou para Jonas: Jonas, eu quero que você pregue lá em Nínive. Jonas correu, meu irmão. Vou pregar para aquele povo que corta a cabeça da gente, que arranca a pele da gente. Jonas deu no pé. Sabia perfeitamente de quem se tratava. Os assírios eram cruéis. Eles inventaram a cruz. Posteriormente, os romanos a utilizaram também como instrumento de tortura. E Jesus foi para a cruz para cumprir a sua primeira promessa. Gênesis capítulo 3, verso 15. Promessa grandiosa, promessa preciosa, inclusa nas mais de 2.500. E ele bebeu o cálice até o fim, porque o que ele fala, ele cumpre. As promessas que ele estende para cada um de nós, ele cumprirá a todas, ainda que humanamente alguns julguem
que sejam absurdas. Ele foi para o madeiro e assumiu toda a maldição. Promessa grandiosa, promessa preciosa. Depois de passar pela cruz, ele ressuscita ao terceiro dia, e o terceiro dia aqui deve ser uma contagem inclusiva, que na cultura judaica é feita do tempo, porque se alguém morre na sexta à tarde, domingo pela manhã não é o terceiro dia, não se passaram nem um dia e meio direito, mas para o judeu um pedaço de um dia já é um dia por completo, forma inclusiva de contar o tempo, parte da sexta-feira, primeiro dia, sábado, segundo dia, parte do domingo, se já é uma parte, já é o dia por completo, 3 dias. Ao terceiro dia, ele ressuscita. Fica mais algum tempo aqui na terra, dá as últimas orientações, tem aquela conversa especial com Pedro, que o havia negado drasticamente. E agora ele ascende ao céu e faz uma promessa maravilhosa, ou melhor, está relembrando os discípulos a promessa que anteriormente à cruz ele havia feito. Quando em um momento de confusão e de turbulência da alma, Jesus vira-se para eles em São João 14 e diz a partir do verso 1 até o 3, o texto que muito bem você conhece, ontem à noite você repetiu. Não se turbe o vosso, credes em Deus, credes também. Na casa do meu pai há muitas, se não fosse assim, eu não vos teria, pois vou preparar-vos, e quando eu for e vos preparar-vos lugar, e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, ou promessa, está inclusa nas mais de 2.000 e, se ele falou, pastor, dá licença, a cruz é um absurdo, a volta de Jesus também é um absurdo. Eu acho que vocês adventistas andam vendo muito filme. Jesus vai vir nas nuvens do céu com poder e grande glória, é o que vocês dizem, acompanhado de milhares e milhares de anjos, com grande clangor de trombetas, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, nós os que ficarmos vivos seremos transformados no abrir e fechar de olhos. Ressurreição pode ser promessa grandiosa, preciosa, e vocês ainda me dizem, de acordo com Apocalipse 1, verso 7, eis que venho com as nuvens e todo olho o verá, pastor? Dá licença. O Sol é cerca de 360 vezes, 365 vezes maior do que o planeta Terra. E neste momento aqui em Curitiba nós não o enxergamos, sendo ele tão grande como é. A Terra faz um movimento em torno do seu próprio eixo denominado rotação, que determina o dia e a noite. E por conta deste movimento, neste momento nós não enxergamos o Sol. O pessoal do outro lado, no outro hemisfério, lá no Japão, agora está enxergando. Se o Sol, que é tão grande assim, o planeta inteiro não o vê de uma só vez, agora você vem me dizer que Cristo será contemplado por todos de uma só vez? Que ele tenha 3 metros de altura? 2,5? 2? 1,80? 1,65? Como todo olho o verá? Que absurdo. Quem foi que disse que as promessas de Deus precisam ser coerentes para elas acontecerem, para elas se cumprirem? Quem foi que disse que você tem a capacidade de colocar Deus dentro do teu tubo de ensaio? Quem foi que disse que Deus tem que agir do jeito que você planejou? Quem foi que disse que as ações de Deus têm que acontecerem de acordo com o que tua mente formatou? Porque você acha que Deus tem que agir assim, então assim Ele agirá. Por acaso Deus cabe dentro da forma que você criou? As promessas de Deus, elas são grandiosas, elas são preciosas, ainda que pareçam absurdas. Se Ele falou, está falado. Ele te convida a vir a uma dimensão maior, superior, a dimensão da fé.
E um pregador estava na igreja, falando sobre a volta de Jesus. Pastor, é ceia, por que você está falando da volta de Jesus? Porque todas as vezes em que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Para mim não existe ceia sem falar da volta de Jesus. Nos apropriamos do corpo, somos lavados pelo sangue para estarmos prontos para nos encontrarmos com Ele. E o pregador estava falando, ele virá nas nuvens do céu com poder e grande glória, acompanhado de milhares e milhares de anjos, com grande clangor de trombeta. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Nós, os que ficávamos vivos, seremos transformados no abrir e fechar de olhos. Depois seremos arrebatados, nos encontraremos com o Senhor nos ares, voaremos até Ele. O guri que estava sentado no primeiro banco disse, aí não, aí é demais. Voar, quem voa é passarinho, a cabeça do moleque. O pai dele estava pregando. Na hora do almoço, em casa. Ô pai, bacana seu sermão. Mas que negócio é esse que crente voa? Que história é essa? Pai, o moleque disse, o senhor viajou na maionese. Quem voa é passarinho. Ou então o senhor me explica. E as crianças às vezes têm um jeito esquisito, né? E colocam a gente numa situação, uma coisa tão simples que tende a se tornar algo tão complicado. E o pai ficou pensando, meu Deus, me ajuda a explicar esse moleque. E olha o que o pai fez. Ele foi até aquele quartinho de bagunça, onde a gente guarda tudo. E ele pegou uma bacia plástica enorme. E o menino, pai, que bacia é essa daí? Filho, a partir de agora isso aqui não é mais uma bacia. A partir de agora, isso aqui é o mundo. A bacia é o mundo. O que é a bacia, igreja? Entendeu, menino? Tá bom, entendi, pai. E daí? O que isso tem a ver com o crente a voar? Calma. Ele foi lá dentro e pegou um pacote de pregos. Alguns novos, outros enferrujados, amassados. E esses pregos aí? Não, filho, esses pregos aqui agora não vão ser mais os pregos. Esses pregos agora são os crentes da igreja, um bando de prego. Que isso, pai? Os pregos agora representam os crentes. A bacia representa o mundo. A bacia representa o quê? Os pregos. E jogou os pregos dentro da bacia. Pai, ainda não entendi. Calma, menino. Menino apressado. Foi lá na despensa e pegou um imã enorme. E veio com aquele imã enorme. E esse imã aí, pai? Isso aqui é Jesus. Está vindo em direção à bacia, que é em direção aos pregos, que são os? E lá vem o imã, que é? Se aproximando da terra com poder e grande glória, acompanhado de milhares e milhares de anjos, com grande clangor de trombeta. Olha aí, filho, está chegando, está se aproximando do planeta Terra. E quando o imã começa a se aproximar do planeta Terra, os preguinhos começam a se movimentar. E quando o imã chega mais próximo, eles são atraídos e se agarram ao imã. E o pai virou para o filho, e aí, crente avua ou não avua? Pai, avua mesmo. Mas pai, tem um montão que ainda ficou lá na bacia. Aí o pai, é porque muitos são chamados e poucos escolhidos. E por que esses não foram escolhidos, pai? Porque eles estão enferrujados, filho. Há uma dificuldade para o imã atrair objetos enferrujados. Sabe, querido, há quanto tempo você está na igreja? Há quanto tempo que você vive a fé adventista? Há quanto tempo que você ouve mensagens? Há quanto tempo que você entoa louvores? Jesus está voltando. Por mais que pareça um absurdo para este mundo, vai acontecer, porque o que Ele falou, está falado. Passarão os céus e a terra, mas Ele declarou as minhas palavras. Foi Ele quem disse, virei outra vez. Eu não creio na volta de Jesus porque foi o pastor Fernando que falou.
porque foi o meu pastor que me disse antes de me batizar, porque eu aprendi no curso de teologia. Eu creio na volta de Jesus porque o próprio Cristo declarou que viria. Parece um absurdo para muita gente, mas não precisa ser coerente aos olhos humanos para que ele realize a vontade dele, porque ele não está restringido a nenhuma lei da física, a nenhuma lei da geografia, a nenhuma lei da química ou qualquer outra lei. Ele realiza o que ele quiser, porque ele é o Deus Todo-Poderoso. A questão a ser analisada agora é se você anda muito enferrujado na fé. Porque, me desculpa, no momento em que ele aparecer, se você continuar enferrujado do jeito que você está, você vai ficar por aqui. Ele não vai ter o privilégio de dizer: vinde bendito de meu Pai, e possuídes por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Esta é a noite que o Senhor escolheu, para que de uma vez por todas, segurando a mão de Deus, você seja desenferrujado pela ação do Espírito Santo. Que você cante com mais alegria, que você venha para a igreja com mais disposição, que você se doe pela causa do Senhor, a fim de apressar a volta de Jesus através da pregação do Evangelho. Que você se agarre ao corpo e ao sangue de Cristo, para que você possa dizer como Paulo: não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Que Deus nos abençoe.